Após o pedido de muitos, apresento a vocês simplesmente mais um vídeo dessa obra sensacional, a 13ª parte. Peço humildemente para quem puder tá se inscrevendo aqui no canal e ajudando o canal da minha esposa a bater 1k. Também agradeço demais para quem ajudou o meu irmãozinho a chegar a 1k. Se quiserem continuação, comentem aí. E é claro, mete bala no like. E depois de Sankian aleatoriamente golpear um dos seguranças que vieram para cima dele, o seu companheiro todo preocupado pergunta ao mesmo que já estava caindo ao chão o que foi que aconteceu com ele. Porém, de uma forma sinistra, antes que o coitado pudesse obter alguma resposta de seu companheiro, também é golpeado por Sankian e cai ao chão completamente desacordado, então o Prota sai andando como se nada tivesse acontecido. Enquanto tudo isso acontecia, o Bigodudo, juntamente com seus seguranças, sentadão, fica resmungando perguntando quanto tempo mais iria demorar para as garotas chegarem, pois ele já estava cansadão de esperar por elas, afinal o combinado era umas meia hora atrás. Mas para a sorte ou azar do Zé Bigode, ele acaba se deparando com Han Sankian em sua frente, e irritado ele grita perguntando ao Prota quem ele era, pois ele nem sequer pediu por nenhum homem, muito menos um tão esquisito quanto aquele ali parado na porta com cara de tonto. Mas Sankian, com um olhar muito sinistro, responde apenas que ele é a morte, enquanto o Bigodudo debocha da cara do Prota perguntando aos Isos como que o mesmo planejava o matar. Que cara ousado, mano. Ao lado de seus dois seguranças, ele diz ao Prota que ele tem mesmo grandes nervos. Sai fora, esquisito. E diz em voz alta que ele sabia como manusear uma faca para dar um fim em seus dois homens empregados sem sequer fazer um ruidinho. Ainda debochando da cara do Prota, ele desafia para que Sankian avança para cima dele e o mate, porém o Prota fica encarando ele com uma cara de ódio enquanto percebe que ao seu redor existem pelo menos 4 seguranças prontos para lutarem com ele. Com uma risadinha sincera, Sankian não diz absolutamente nada, mas um dos guardas pula para cima do Prota e o atacando, e grita para que ele morra de uma vez por todas, porém com muita facilidade o mesmo desvia sem nenhum esforço sequer. Logo os outros guardas também partem para cima do Prota, que consegue desviar novamente e revidar com algumas porradas bem distribuídas, causando assim o fim dos mesmos, sem o menor suor. Aí o Sankian pergunta se tem como ligar a dificuldade dos bots. Depois de acabar com todos os capangas do Bigodudo, Han Sankian se aproxima do mesmo, que estava no chão com uma cara de bunda, gritando ao Prota que isso era impossível, afinal ele era só um fracassado e dava pra ver isso só de olhar em seu rosto. E o nosso querido Prota, com a maior cara de pescotapa ainda mais próximo do cara, só dá uma risadinha para o Bigode, que se ajoelha implorando por misericórdia, dizendo ao Prota que dará ao mesmo tudo que ele precisar e pedir. Mas quase matando o coitado de infarto antes de fazer o que precisava ser feito, Han Sankian apenas responde que tudo que ele queria de Efei era nada mais, nada menos do que a vida do mesmo. Credo, mano, o maluco virou um ceifeiro do nada. Rapidamente entram dois guardas perguntando o que era aquela bagunça toda, mas se deparam com Sankian na frente de sua vítima, e logo alertam que foi cometido um crime ginkial nesse exato instante e que não deveriam deixá-lo culpado se safar. Novamente os guardas avançam para cima de Sankian, porém o resultado já estava concluído e tudo que o nosso Prota faz é se jogar da janela, como se fosse a coisa mais normal do mundo para escapar dali dos tiras. Han Sankian cai no chão e começa a correr de boa, e isso deixa o guarda muito assustado, se perguntando quem era aquele cara. E na verdade o que ele era, afinal ele pulou do 3º andar e nada, absolutamente nada mesmo tinha acontecido com ele. E mais tarde, já em sua casa, enquanto o Prota se aproxima da porta, ele vê que a luz estava acesa e começa a refletir que talvez Engishi ainda estivesse esperando pelo mesmo tão tarde da noite. Vixe, alguém vai dormir no sofá de novo. Ele chega todo empolgadão, querendo dar um abraço em sua amada, porém a garota, muito irritada, apenas responde que toda a Vila Montanhosa foi comprada por ele, mas dessa vez ele irá dormir no chão. E deitando na cama, ainda muito irritada, Chia completa dizendo que amanhã não irá ao trabalho e que não quer saber de nada, mas que também não quer que Sankian durma ao lado dela, deixando o nosso pequeno Prota muito confuso, sem entender nada. Preocupado, tentando decifrar o porquê de tudo isso, ele pergunta retoricamente se tinha conhecido Chia ontem, mas por não obter nenhuma resposta e nenhum sinal de que tudo ficaria bem, ele pergunta por que Chia sempre agia dessa forma com ele. Já no dia seguinte, dentro do carro, Sankian diz para seus amigos que Efei finalmente já estava morto, e um deles pergunta se tem alguma coisa no mundo que Sankian não seja capaz de fazer. Tem sim, mas eu não vou dizer não, hein. Com um tom extremamente sério e um semblante pesado em seu rosto, ele responde que é claro que a cidade de Jinkao iria esconder tudo isso da mídia. E na real também dizem que não é fácil iniciar uma zona de boxe legal. Ling responde na hora que tudo depende do Lâmina 12, pois embora a zona de boxe dele não seja popular, a força do Lâmina é reconhecida por todos e claramente por isso ninguém irá querer arranjar problemas com um brutamonte daqueles. Logo eles chegam até um tipo de escola e Ling diz para perguntar se aquela ali não era a escola da filha do Lâmina. E com um sorrisinho ele olha para o Sankian dizendo que teve uma ideia brilhante que poderia ser de grande ajuda para o mesmo. Lá dentro da escola, o Lâmina, muito irritado, pergunta ao diretor por que o mesmo expulsou a sua filha do colégio, mas ele logo responde que ela continuou lutando na escola e não prestava atenção nas aulas, e esse é um motivo mais do que óbvio. Porém o Lâmina fica muito irritado, chama o cara de bastardo lixo, dizendo que sua filha é apenas uma criança inocente criada em casa que mal saía pra rua, então como carambas ela poderia lutar? Desistindo por completo da conversa, o diretor abaixa a cabeça dizendo ao Lâmina que não tinha conversa com ele por ele ser o pai, afinal nunca aceitaria a verdade, mas completa dizendo que de qualquer forma a filha dele não poderá continuar estudando por ali, e que se o Lâmina 12 quiser o matar por isso, então terá de fazer, mas nesse momento o Grandalhão apenas responde que eles se verão em breve e se retira da sala muito irritado, deixando o diretor completamente amedrontado. Ao sair da sala do diretor, literalmente do nada, o Lâmina acaba se deparando com Sankian e Ling próximos à sua filha, e logo diz para perguntar ao Prota o que carambas o mesmo estava fazendo ali com a filha dele. Olha que bonitinha, mano. Antes que Sankian e seu amigo pudessem responder, a garotinha pergunta ao seu pai se ela não iria mais estudar, e na hora ele responde para ela ficar de boa, pois o mesmo iria encontrar uma outra escola para ela, que será muito, mas muito melhor do que essa. Mas como se essa situação não pudesse ficar ainda mais triste, a garota começa a chorar dizendo que na verdade aquela escola era a única de Ushen, e o Lâmina todo preocupado diz que ela tinha razão, pior que deu muita dó
mano, cê é louco. Nesse momento o Prota se aproxima e diz ao Lâmina que desde que o cara trabalhe para ele, então ele poderá lhe ajudar a encontrar a melhor escola para a filha do mesmo e que na verdade já sabia que ele estava com problemas. Rapidamente Sanquian também mostra uma foto provando que Efei estava morto e na hora o Lâmina só pergunta ao Prota o que ele queria que o mesmo fizesse. Enquanto refletia que mesmo Efei sendo poderoso e sempre estando acompanhado de guardas, Sanquian ainda conseguiu debulhar ele sem sequer que ninguém na cidade toda soubesse de alguma coisa sobre isso. Então o nosso querido e muito bondoso Prota responde que a única coisa que ele quer do Lâmina 12 é que o mesmo continue a liderar a zona de boxe do mesmo e o ajude a dar um fim em todos os seus inimigos, e todo confiante o Lâmina concorda, dizendo que será um acordo deles então. Finalmente Han Sang-yan chega em sua casa, mas logo se depara com Zhang Lan, que diz ao mesmo que Xi embalou todas as coisas dele para que o mesmo se retirasse do quarto dela, porque não queria dormir juntamente com ele. E com o Prota sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo, a velha muito irritada pergunta honestamente por que Sanquian não saía daquela casa para todo sempre e assim não iria piorar mais as coisas entre eles. Sanquian muito irritado pergunta se ele tinha ouvido direito sobre ele sair da casa e imediatamente responde para que Zhang Lan não se esqueça de que ele é o dono da Vila Montanhosa e não ela. Agora mandou na lata. Mas literalmente do nada, a Swing Xia chega no local dizendo à sua mãe que caso Sanquian não queira que elas fiquem na casa, então elas poderiam arrumar as coisas e saírem dali então para não terem que ficar perto dele. Meio triste, o Prota logo pergunta a Xia o que foi que aconteceu, afinal mesmo que ela vá embora, ele queria entender o porquê de tudo isso, enquanto reflete consigo que durante 3 anos juntos, Xia ainda não estava satisfeita com ele, mas sempre dormiram no mesmo quarto, então por que isso agora? Swing Xia, brava, entrega o celular nas mãos do Prota e diz ao mesmo que ele explique então a ela o motivo daquilo, afinal aquela era uma foto dele indo à cidade de Jinkao. A Rosinha traiu a firma, rapaziada. Mas surpreso, o Sanquian pergunta de que foto ela estava falando. Han ainda confirma que era ele na foto, porém ela tem que acreditar nele, pois não era isso que ela estava pensando. Ele não tinha ido até lá para ficar com ninguém, mas reflete consigo que era claro que ele não poderia dizer a Xia que não foi até lá para mandar alguém de Americanas. Zhang Lan pega o Prota com raiva e pergunta ao mesmo se ele acha que ela não sabe o que tipo de serviço acontece naquela cidade nojenta. E também, se ele não foi lá para ficar com mulher, então pra que ele foi lá? E termina gritando para ele parar de perder tempo com a Engishi e vazar dali da frente dela o quanto antes. Sanquian ignora a velha por completo e diz a Xia que na verdade ele não traiu ela com ninguém, e pede para a mesa não fazer algo que se arrependerá depois, e termina perguntando se ela poderia dizer algo para ele, pois mais tarde explicaria a ela o que aconteceu. Xia fica meio desconfiada por estar magoada e aceita o pedido de Sanquian, deixando sua mãe furiosa, e sugere ao Prota para que voltem ao quarto, então ele poderá contar a ela tudo o que aconteceu em Jinqiao. Porém, enquanto ela subia as escadas muito triste, Sanquian reflete que tem coisas que não poderia dizer a ela. Por esse motivo, precisava encontrar uma maneira de resolver isso, ou eles poderiam acabar se separando e ele perderia o amor de sua vida. Enquanto isso, na cidade de Yunsheng, uma velha senhora, avó da família Kim, vai até a prisão e logo o guarda diz à senhora que Han Jun estava esperando ela lá dentro da prisão. Han Jun é ninguém menos ninguém mais do que o irmão gêmeo do Prota, que fica feliz ao ver a sua avó ali e pergunta para a mesma quando que ela iria o libertar, porém ela responde que ela também queria tirar ele dali, mas não estava conseguindo. Na maldade, ele pergunta à vovó se a mesma não disse que ele deveria trocar de lugar com Han Sanquian. Afinal, eles eram muito parecidos e ninguém iria descobrir ou perceber a diferença entre eles no fim das contas. A velha tenta contestar, mas ele diz que não sabe por que ele trata ela da melhor maneira, se ela sempre defendia Han Sanquian e acabava no final preferindo ele. Ué, meu filho, mas você foi preso e quer que ele faça o que, ô idiota? Ele taca a cabeça na mesa dizendo que não tinha mais motivos pra viver, enquanto a vovó pediu mesmo para que não fizesse esse tipo de coisa e deixasse de ser tolo. Acho que finalmente encontramos o personagem mais irritante desse mangá. Toda preocupada, a velhota se aproxima do garoto e pergunta como mesmo espera que ela viva bem, sabendo que algo de ruim aconteceu com ele, e chorando o garoto responde que não queria mesmo matar aquelas pessoas, e continua dizendo que não queria mais ser espancado ali, porém a sua avó abraça ele dizendo para não se preocupar, pois ela irá fazer o seu melhor para então tirá-lo daquela prisão de uma vez por todas. E no hospital, Jiang Jing, a mãe do Prota, conversando com o pai do mesmo, diz que Sanquian é muito promissor, e às vezes duvida se a decisão que acabou de tomar era boa ou uma completa porcaria, mas de repente alguém entra no quarto muito irritado. Era a senhora Han, que irritada diz à mãe do Prota que aquele lixo do Han Sanquian não é capaz de substituir o seu querido Han Jun, e ordena para a mãe do mesmo levar até ela, então convencerá o Prota de trocar de lugar com seu irmão que foi preso. A mãe do Prota diz à velha que Han Sanquian também era neto dela e que ela valoriza muito o Han Jun. Porém, várias pessoas estão olhando para a família deles agora e não seria bom para elas verem a velha por ali. Enquanto o pai de Sanquian pergunta à sua mãe o que a mesma estava fazendo ali, a velha mais irritada ainda diz que Sanquian é um lixo perdedor e definitivamente não merece ser o neto dela. Com isso, a mãe do Prota pede mais um tempo para sua sogra e diz que se ela não tratar dele adequadamente, então deixará com que a velhota cuide de Sanquian como bem entender, se isso deixa mesmo um tanto quanto sem palavras. Que ainda muito irritada, olhando de canto para a mãe de Han Sanquian, diz a mesma que aceitará a proposta, mas que ela deve ser rápida em seus planos, então assim não irá interferir nas ações da mesma. Na escola de artes marciais de Shangsheng, o Prota reflete que dizem que o mestre da família Chan é um viciado em artes marciais e desde que Sanquian possa então ser o seu aluno, ele conseguirá assumir todas as forças do submundo da cidade de Jiangjun. Do nada, chega uma garota no Prota perguntando ao mesmo se ele era o especialista que seu avô tanto falava. A garota é a filha mais velha da família Chan, Chanlinger, porém o Prota não entende do que é que ela estava falando na verdade. De repente, o vovô aparece pedindo desculpas ao Prota e diz que um velho amigo lhe disse que hoje o especialista está chegando para competir na escola de artes marciais, e sua neta também gosta dessas artes, por isso ficou muito empolgada daquela forma. Porém, nesse momento, chega Luo Bin e Lu Xiaoxu, que rindo diz a Shang-Sheng se o mesmo se lembra da tal aposta que eles falaram da última vez e que se viram. Esses dois vão dar pano pra manga, hein? E o grisalho diz para dizer a Shang que se ele perder as propriedades da família Lu da cidade,
propriedades serão dele. Porém, se ele ganhar, então terá o seu neto e a neta de Shang unidos em um casamento lindo. Mas Shang, muito irritado, responde com raiva, dizendo que Xiao Shu é um completo inútil e nem sequer é digno de sua neta, mas logo bem retruca e diz para dizer à garotinha que o avô dela não passava de uma tartaruga fedida. Que tipo de ofensa é essa, mano? A garota fica muito irritada com a provocação do velho e diz para dizer para o seu vovozinho que eles tinham na verdade uns especialistas, e então não precisavam ter medo dessa gentalha. Isso deixa o velho Shang um tanto quanto pensativo. Logo eles se ajeitam em posição de preparo depois de muitas reflexões e o avô Shang ter aceitado a proposta do velho, e o Bin fica todo contente ao ouvir isso. Enquanto observava os alunos se enfrentando, Sanqian reflete que os pupilos de Luo Bin parecem bem fracos, porém eles possuem um poder explosivo, mas os especialistas não deram muita atenção para isso. Por esse motivo dava para ver que Shang tinha medo de perder a sua neta dessa aposta ridícula. Ao ver Sanqian todo sorridente, Linger pergunta ao mesmo que era tão engraçado e logo ele responde sorrindo que ela iria se casar. Então ele sorria para abençoar o cara, enquanto irritada a garota diz para ele não falar besteiras ou então ela irá costurar a boca do mesmo. Ainda irritada, ela explica para Sanqian que seu avô lidera pessoas fortes e tem certeza de que eles poderão vencer aquela luta. Então o prota responde que se ela quiser aprender algo, então poderia telefonar para o mesmo. Depois de se apresentarem finalmente um para o outro, Zhou e Yuan partem para cima um do outro e logo a porrada come solta no lugar, enquanto o nosso querido Sanqian fica apenas observando tudo aquilo de longe. Logo ele diz para dizer que aquele aluno só se concentrou em se tornar mais forte, porém se esqueceu que a velocidade e agilidade também são importantes. No entanto, a sua força é o suficiente para vencer literalmente todos de Shang Chen. Com seu lutador no chão, Shang grita que isso era impossível na verdade, enquanto Ben diz que parece que o aluno de Shang não está tão bem treinado. Afinal, o maluco frango não era capaz de suportar nem mesmo um golpezinho sequer. Extremamente preocupado com a situação, Shang pergunta a Bin por que ele estava contando vitória antes do tempo. Afinal, ele ainda tinha muitos alunos que derrotariam Bin sem fazer nenhum esforço sequer. Mas logo outro aluno cai desacordado na frente de Shang. Logo sua neta diz ao seu avô que se continuasse assim, eles iriam perder. Por esse motivo, eles precisavam mesmo chamar os verdadeiros especialistas em artes marciais. Porém, o que deixa a pequena Linger completamente assustada e meio que já desistindo é ouvir o seu avô dizendo que aqueles dois eram os mais fortes da escola. Então a garota olha para Sanqian perguntando ao mesmo se ele poderia os ajudar. Com um sorrisinho no rosto, o Proto responde à garota que só precisará de um soco para derrotar aquele imbecil. Enquanto o avô da mesma diz ao Prota para que ele não fique se exibindo dessa forma ridícula. Que isso, rapaz? Se acalme. Por estar numa situação completamente desesperadora, Shang diz ao Prota que caso mesmo consiga vencer essa luta para ele, então metade da propriedade da família Lu será do mesmo, e se interessa o nosso querido Prota, que sorrindo chama Shang de mestre perguntando se o mesmo realmente estava falando sério e se na verdade já tinham visto lutar alguma vez na vida enquanto ia em direção à luta. Enquanto Han Sanqian se alonga da frente deles, Linger diz ao seu avô que definitivamente aquele rapaz estava muito confiante e seria uma completa decepção vê-lo morrer ali na frente deles, e seu avô concorda ainda em choque. E Shang diz que porém Sanqian não lhe passa confiança, mas Linger não tinha com o que se preocupar, pois ele nunca deixará com que ela se casasse com alguém como aquele cara idiota da família Lu. E com Han Sanqian em sua frente, o lutador da família Lu diz ao Prota que nunca viu ninguém tão arrogante como o mesmo em toda a sua vida, porém o Prota continua ignorando por completo na verdade. Com um golpe, o cara avança para cima do Prota, dizendo ao mesmo que a partir de agora ele só servirá como esterco. Porém, surpreendendo a todos, inclusive a mim, Sanqian simplesmente desaparece da frente do golpe, deixando o cara sem entender absolutamente nada. Rapidamente, o nosso querido Prota aparece atrás do cara e mete uma bicuda nas costas do mesmo, que cai no chão na hora. E rapidamente, Luo Bin, assustado, se pergunta que porcaria foi essa que acabou de acontecer em sua frente. Sorrindo e debochando, a rainha do deboche diz a todos ali que já havia avisado que para derrotar aquele frango ali ele só precisaria usar apenas um único golpe. Isso deixa todos boquiabertos e Luo Bin muito irritado na verdade. Toda animada, Linger pula de felicidade dizendo a seu avô que Sanqian realmente conseguiu. Enquanto o velho, ainda sem acreditar, responde meio pra dentro que sem dúvida subestimou aquele rapaz. Sorrindo então, ele diz a Bin que o mesmo perdeu, então agora metade das propriedades do mesmo seriam dele. E Bin responde que nem em sonhos, pois Sanqian nem sequer pertencia à escola de artes marciais do mesmo. Ele tem um ponto. Todo sorridente, Shang pergunta a Bin se o cara não achava que eles eram velhos demais para ele não aceitar a derrota e ficar de chororô ali na frente de todo mundo. Isso, o cara levou completamente pro pessoal. Com isso, Luo Bin e todos seus alunos mequetrefes se põem a sair da sala enquanto Shang Chen ri em voz alta, dizendo que eles já estavam fazendo hora extra ali na frente deles. Logo ele agradece a Sanqian dizendo que mesmo que seu oponente não tenha cumprido com sua palavra, ele ainda poderia lhe conseguir qualquer coisa no mundo, bastava Sanqian pedir a ele, mas Sanqian fica surpreso ao ouvir isso. Meio se achando, o Prota responde que ele mesmo conseguiu o que bem queria, mas em breve ele assumirá as propriedades da família Lu e Shang definitivamente jamais irá ouvir alguma notícia sobre essa família ridícula. Shang reflete que aquele jovem à sua frente tem uma aura arrepiante e além disso, a cidade de nunca ouviu falar daquele maluco, então diz ao Prota que sabe que é a primeira vez que o via, mas precisava mesmo saber o nome dele. Se retirando com uma pose de Goku, o Prota apenas se vira dizendo que seu nome é Han Sanqian. E Linger, observando ele, fica refletindo que aquele cara que surrou o maluco com apenas um golpezinho era incrivelmente lindo. Muito esperta, ela também se lembra do vídeo do príncipe do piano que viu na internet e esse tal de Sanqian era muito parecido. Talvez até poderia ser, mas como seria possível ser realmente ele, o mestre do piano? Ao ver a sua neta reflexiva, Shang pergunta mesmo o que é que ela tinha, e na hora Linger pergunta se na cidade de não tinha um garoto com o mesmo nome desse lindo rapaz. Mas o que ela não conseguia entender era por que um homem tão poderoso se juntaria à família Su. Ninguém entende, querida, ninguém entende mesmo. Toda sorridente, Linger diz ao seu velho que queria ser amiga do Prota, mas ele responde que o futuro dela realmente não tem limites, e mesmo se ela for amante daquele rapaz, ela ainda assim teria a benção dele sobre a sua vida. Rapidamente, depois dali, o Prota corre até a empresa da família Su, mas chegando lá resmunga em voz alta que se esqueceu completamente que Swing Shi havia pedido pra ele não buscá-la no trabalho, se lembrando de tudo que
tinha acontecido, o Prota reflete que o problema não foi resolvido rapidamente. E na verdade também acredita que Swing Chia não irá perdoá-lo tão facilmente assim. Coitado do maluco, mano. Enquanto o Prota reflete sobre a sua vida amorosa, alguém põe a mão em seu olho pedindo pra ele adivinhar quem era. E na hora ele diz Linger, mas curiosa a garota pergunta como ele sabia que era ela, afinal ela não disse nenhum A. Após não obter nenhuma resposta toda sorridente, a garota diz ao Prota que o seu avô lhe disse para ela ir até o Prota e o agradecer de alguma forma. Então ela iria cozinhar algo e gostaria de convidá-lo para ir jantar junto dela. Sankian, de um jeito sigma, se retira de perto dela perguntando se ela realmente sabia cozinhar. E que na verdade, se ela quiser o envenenar, é só dizer ao mesmo diretamente. Isso deixa a garota muito sem graça e irritada. Muito irritada, Linger se põe na frente do Prota e pergunta ao mesmo onde é que ele pensava que estava indo. Afinal, ele tinha que aceitar, não tinha essa de não. Caso contrário, ela não o deixaria em paz nunca mais. Sai fora daí, surtada, ele é da Chia, hein? Todo preocupado, Sankian diz à garota para que ela suba então em sua moto e o leve até a casa da mesma. Isso vai dar ruim, afinal, ele tava bem na frente da família Su e literalmente ninguém de lá gosta dele. Já na casa dela, a garota pede para que Sankian se sente enquanto ela iria cozinhar para o mesmo. E Shang convida também o Prota para jogar um pouco com ele, mas Sankian responde educadamente que não era tão bom assim em xadrez chinês. O velho insiste e diz ao Prota que estava muito grato por ele ter vindo até ali. Afinal, não é nada fácil comer o requintado tempero da Linger sozinho e cai na gargalhada após dizer isso. Enquanto a garota grita da cozinha agradecendo ao velho pelo elogio. Porém, da cozinha, Linger consegue ver o seu avô Shang muito irritado com o Prota, dizendo ao mesmo que ele tinha dito que nem sequer sabia jogar xadrez. Mas a real é que o nosso querido Sankian tava amassando o velho no jogo. Educadamente, o Prota agradece ao velho pelo jogo e diz que na verdade ele é um especialista em xadrez chinês. Porém, é uma pena não poder lhe mostrar os seus segredos e novamente o chama de mestre. Shang, emburrado, dispara para Sankian que seu aniversário está chegando e um amigo seu que representa o país também virá. E espera que eles se juntem à diversão, mas logo completa dizendo que seu amigo não terá piedade de Sankian. O Prota responde todo confiante que aguardará por esse dia, mas Shang diz a ele que ainda ele irá ver só. E caso perder, vai ter vergonha de ter nascido. Que é isso, amigo, é só um jogo, relaxa aí. Mas logo Linger chama ele dizendo que o jantar estava pronto. Durante a janta, enquanto Sankian se deliciava, reflete que Linger falou tanto do jantar que ele pensou até ser mentira. E até mesmo Shang diz que tudo era horrível, mas provando agora realmente era delicioso. Porém, ao ver que a garota estava encarando, Sankian pergunta mesmo por que ela estava encarando ele. E ela logo responde que hoje convidou ele para comer em sua casa, que ela tinha preparado um jantar para o mesmo. E com um olharzinho de gato de botas, ela diz ao Prota que ele poderia retribuir o favor para ela tocando piano. Isso deixa o Prota completamente em choque, mas responde que tocará piano com o maior prazer como forma de agradecimento pelo jantar. A dúvida da garota era saber se Sankian realmente era o príncipe do piano. E logo quando ele começa a tocar, ela se encanta e ali tem certeza de que estava certa. Cara, a Chia, se ela souber disso, vai meter o pé na bunda dele com toda certeza. E já na casa de Sankian, Janglan briga com um cara todo engomadinho que estava ali na porta da casa deles. E pergunta irritada quem era ele e o porquê carambas ele colocou aquele carro dele na frente da porta deles. Ele ignora completamente a velhota e ao ver Chia se aproxima todo sorridente da mesma. E pergunta pra ela se o Sr. Han estava por ali. Na hora ela fica surpresa e pergunta se ele se referia ao Han Sankian. Lá de dentro da casa, o Prota responde que estava ali e pergunta ao rapaz o que é que ele queria. Na hora o mesmo responde que aquela Lamborghini era um presente dele, que foi dado pela Milady. Com isso o Sankian fica se perguntando se era um presente de Linger na verdade. Mas aquele velho isqueirinho insuportável grita irritada com o Prota dizendo que ele estava namorando com outra mulher de novo pelas costas de Chia. E diz que sua filha estava completamente decepcionado com ele e por isso não conseguia distinguir o certo e o errado. O engomadinho se aproxima de Janglan e diz a mesma que sugere que ela respeite Milady, afinal ela não era esse tipo de garota. Mas muito irritada a velha pergunta como poderia respeitá-la se estava se metendo com um homem casado e termina chamando a garota de selvagem. O cara irritado diz que a garota selvagem de quem ela estava falando era Tian Linger e que irá contar para ela tudo que Janglan disse, então ela sofrerá as consequências por não saber respeitar Linger. Mas ao ouvir o nome Tian Linger, Janglan fica completamente em choque e pergunta desesperada se ele realmente disse que era ela da família Chan. É, meu povo, agora eu acho que essa mulher finalmente vai de base. Afinal, ofender alguém da família Chan é a mesma coisa do que pedir pra morrer. Com muito medo, ela pula para cima de Sankian dizendo que aquela mulher lhe deu um carro, então eles devem ser grandes amigos mesmo. Por esse motivo, ele poderia pedir por favor para que ela perdoasse ela pela falta de compreensão e respeito. Porém, muito magoado, o Prota retira a mão da velha de perto da sua e pergunta a ela se Lan realmente acredita que a família Chan perdoará ela dessa forma tão simples assim depois de tudo de ruim que ela disse sobre a garota sem nem saber a verdade. Chia passa pelo Prota que tenta conversar com ela, porém muito triste ela diz a Sankian que o mesmo nem precisava se explicar, pois ela não queria mais olhar na cara dele e nem sequer ouvir mais a voz irritante dele, que só lhe contava mentiras o tempo todo. Eu avisei. Olhando para sua amada completamente destruída por dentro, Sankian fica muito mal refletindo que definitivamente o presente de Linger foi a gota d'água para o casamento deles. É, eu sabia, cara, mas Sankian é muito tonto. No outro dia, da casa da família sua, a vovó dizia que acontecerá logo o banquete do aniversário do mestre da família Chan e que na cidade de é uma obrigação que todos tenham um bom relacionamento com todos eles. E olhando para o seu netinho Haishao, a vovó diz ao mesmo que quer que ele vá visitar a família Chan qualquer dia desses, para saber se eles irão ser convidados para a festa ou não, mas é claro que esse vagabundo não iria querer fazer isso. Para sair dessa, o Haishato diz à vovó que ultimamente ele tem estado muito ocupado com a empresa da família Su, então é melhor fazer com que Chia vá até lá, pois também ela é a pessoa do projeto. Com isso, a certeza de que se ela for, então eles irão receber o convite para a festa. Swing Chia, meio triste, se levanta e diz à sua avó que promete que vai tentar, porém o que ela não promete é que conseguiria definitivamente o convite, enquanto Sankian fica apenas de cantinho observando tudo. Sem nenhuma paciência, a vovó apenas responde para que Chia fizesse o seu melhor, afinal sempre recusaram em dar a eles um convite desses. Meu, essa velha é tão interesseira que chega a dar raiva, mano, sai fora. Mas
Rapidamente, Sankian se levanta e pergunta à vovó por que ela não deixa ele resolver esse BO. E até Xia fica surpresa com isso, porém Han, zombando do Prota, pergunta se o mesmo bateu a cabeça ou algo do tipo. Afinal, por que eles deixariam um idiota como ele ir até lá? E Raishao completa dizendo que ele nem sequer era parte da família Su, e se o mesmo fosse até lá, tudo que ele conseguiria fazer era com que todos eles passassem vergonha em meio a toda a cidade de Yun. Sankian então dispara dizer que depois de que ele foi convidado pessoalmente, ele pediu para a família Chan fosse até a família Su para convidá-los para a festa, mas Raishao começa a rir da cara do Prota. E debochando, pergunta ao coitado quem ele pensava que era para dizer esse tipo de coisa. E termina dizendo que ele hoje estava muito engraçado, tava parecendo mais um palhaço ridículo passando vergonha. Porém, Sankian só abre um sorrisinho e quando ouve isso, logo um rapaz entra na sala da reunião desesperado, gritando à vovó que ela tinha uma visita, e que pelo jeito pareciam ser pessoas extremamente importantes. Logo o cara dispara dizer que eles dizem ser da família Chan. E ouvindo isso, a velha quase infarta e se levanta gritando que a família Chan finalmente tinha chego. Credo, olha essa múmia, velho. Luobin é quem foi entregar o convite, dizendo que o seu mestre pediu para que ele enviasse aquele convite para o aniversário do mesmo. E pergunta se eram eles quem estavam indo para lá. Nesse momento não se ouvia mais nenhum pio na sala da reunião. A múmia agradece ao cara dizendo que ele era um bom homem e pede para o mesmo agradecer também a família Chan por dar a eles. A família Su é sua oportunidade de participar do aniversário do mesmo, porém o cara nem sequer responde ela. Só termina dizendo com uma cara de nojo para que ela não se esqueça de ler o convite com muita atenção. E também muito cuidado, pois ele contém os requisitos para que pudesse participar do banquete da família Chan. Assim que o cara sai da sala, a múmia começa a comemorar dizendo que a família Su finalmente vai dar um grande salto, graças àquele convite, pois depois disso a reputação da família Su iria subir repentinamente. Raishato diz a velho que com o projeto Shengxi a nova área urbana será deles no futuro, então como é que a família Chan deixaria de convidá-los? E ela concorda dizendo que a partir desse momento a família Su não será mais esquecida. Sankian fica só de longe ouvindo toda aquela baboseira deles dizendo que nunca pensaram que Tian Shanshen se daria ao trabalho de levar o convite para eles por conta do bom relacionamento que eles tinham. Não sei por que esse tonto ajuda eles, mano. Ao ver o Prota paradão e na boa ali, Raishato se aproxima do mesmo perguntando em tom de piada se ele não foi convidado. Mas o Prota responde que Shanshen o convidou pessoalmente, então por esse motivo ele nem sequer precisaria de convite para entrar na festa. Mas o loirinho, que não cansa de ser insuportável, diz ao Prota que ele ainda estava delirando por pensar nisso e que chega a dar pena da cara de tonto do mesmo. Era só espancar ele, que tava de boa, pô. Com uma completa cara de idiota, Raishao diz ao Prota que se ele puder colocar os pés do aniversário, ele, Su Raishao, irá se ajoelhar diante de Sankian e latir tal qual como um cachorro literalmente durante a festa toda. E é assim que ele sai rindo pra caramba, Sankian reflete que se surpreendeu muito com o nível de idiotice de Su Raishao e que espera que depois da vergonha que ele passará não queira ir de F desesperadamente. E depois de todo aquele momento completamente desconcertante quando o Prota estava seguindo seu caminho, o coitado é simplesmente barrado por uma pá de guardas e barreiras e logo se pergunta o que carambas está acontecendo. Sankian desce do carro e fica tentando entender o porquê disso tudo, afinal todos os seus veículos já estavam registrados na Vila Montanhosa. Logo isso então só poderia acontecer caso o departamento de propriedade cometesse algum erro. Porém, enquanto o mesmo encara mais um pouco para desvendar tudo aquilo, ele acaba percebendo a presença de uma conhecida sua. Era Chanlinger, juntamente com seus dois seguranças. Logo ele se lembra e cai na real que aparentemente as palavras de ontem de Jianglan chegaram até Chanlinger, e por esse motivo definitivamente esse dia seria extremamente ruim. E depois de refletir um tempinho, ele simplesmente acaba desistindo de perguntar às guardas o que aconteceu. Afinal, aquela velha tem uma língua maior do que a boca, então isso não seria culpa dele no final das contas. Porém a verdade é que a Mocreia velha tava arrumando briga como sempre e grita muito irritada para os guardas perguntando se eles eram cegos para não verem o que estava acontecendo ali. Afinal, eles eram os donos da casa na Vila Montanhosa. Mentira, tem perna mais curta do que relevância dessa véia. E poucos segundos depois desse escândalo todo, os portões se abrem e quem passa por eles na verdade é a filha mais velha da família Chan, acompanhada de seus seguranças, e na hora os guardas reverenciam ela. Observando aquela garota atrevida parada igual um as de paus em sua frente, Jianglan fica muito confusa e se pergunta quem era aquela menina chique. Mas antes que ela pudesse perguntar, a Chanlinger simplesmente enfia um tabefe na cara da velha irritante, impedindo que ela falasse qualquer porcaria desnecessária. Que orgulho dessa menina, meu pai. Porém, depois dessa porrada na cara, Jianglan não consegue ficar quieta e arma um tapão perguntando à garota quem ela pensava que era para bater em seu rosto e termina chamando a garota de pirralha esquisita. E antes que ela pudesse fazer qualquer mal contra a garota, os dois seguranças correm a agarrar Jianglan, imobilizando a mesma por completo. Em criança ela revida os tapas, né? Com um olhar extremamente mortal, a garota olhando para a velha pergunta se a mesma não disse na noite passada que ela é o tipo de galinha que fica com vários homens casados. Extremamente em choque, Jianglan começa a pedir perdão em desespero, dizendo que nem sequer sabia de quem estava falando, então falou tudo da boca pra fora na hora da raiva. E em meio a toda aquela situação desconfortável, Xia também se curva para a senhorita Tian e diz a mesma que sentiam muito e que ela, Swing Xia, fará de tudo para que Chanlinger perdoe sua mãe. A garota é muito esperta, se aproxima de Xia e diz a mesma para que então se divorcie de Sankian. Afinal, por que ela ainda estava casada com ele se o trata tão mal assim ultimamente? Meio irritada, Xia pergunta a Tia do que é que ele estava falando, enquanto em pensamento se pergunta por que ela citou Sankian literalmente agora, no meio dessa briga desnecessária. Rapidamente, Chanlinger corta o clima tenso, dizendo que só estava de brincadeira e que não quer que Xia o leve a mal, mas que depois do ocorrido de ontem ela não ficará satisfeita simplesmente com um tapinha na cara da mãe dela. Tian se vira para o pai de Xia e diz a Guo que ele não ensinou a esposa a se comportar e tudo que ela quer é vê-lo disciplinando a sua esposa, e se o mesmo não fizer, então seus guardas farão isso com o maior prazer. O bundão fica ali atrás tremendo de medo, sem nem saber o que fazer, enquanto Jianglan reflete que prefere morrer do que ser espancada pela segurança na frente de todo mundo. Essa véia só pensa em stats. Logo Jianglan grita para seu esposo ordenando que o mesmo bata nela com a maior força, e completa dizendo que se o mesmo deixar ela ser espancada de novo definitivamente faria com que ele pagasse caro.
O coitado, muito assustado, diz que não sabe como poderia fazer isso em sua amada esposa, mas Lan grita com muita raiva dizendo que ele nem sequer é um homem, sim um completo desperdício de humanidade. Gu responde então que se era isso que ela queria, era isso que ele iria fazer. Ele dá um tapão na cara dela com muita força, mas quase chora ao fazer isso. Deu até dó dele, mano, cê é louco. Porém, com o tapa, Lan é arremessada para longe e já cai desacordada no chão, deixando todos assustados, inclusive eu, que não tava esperando por isso. E mais tarde, na festa da família Chan, um dos membros da família Su resmunga que já estavam ali há algum tempo e pergunta que horas que o ancião Chan iria aparecer por ali. Mas o loirinho irritante, como sempre, dizendo que não é importante Shang Sheng estar ali. Afinal, a melhor coisa da noite é que Han San-Qian também não estará ali junto deles, pois não recebeu o convite. Sorrindo novamente, com uma cara de idiota, Raichato completa dizendo que nem sequer queria comer, tudo que ele queria ver era aquele cão cumprir a sua posse e se ajoelhar perante a ele. Su-Han, ao lado do loirinho, diz que o prota realmente foi muito inocente ao aceitar aquela aposta, pois agora sim que visse Raichao teria de se ajoelhar perante ele, na frente de todos. E logo o loirinho acrescenta dizendo que tratará San-Qian tal qual como um cãozinho nojento. De repente, avisado a todos que estavam ali que o ancião Qian finalmente tinha chegado para a festa, mas surpreendendo a todos, San-Qian estava junto com Shang e sua filha. E a cena que todos nós queríamos ver, Raichao ao presenciar tudo aquilo fica completamente em choque e se pergunta como era possível San-Qian estar acompanhando o velho Chan. Ao ver o proto ali, um dos convidados pergunta quem era aquele garoto e na real se ele seria então o futuro genro da família Chan. Afinal, um dia ele viu ele e o ancião entrarem juntos na arena. Uma mulher logo responde o cara dizendo que espera que o mesmo esteja certo, pois além de ser bonito, aquele cara era habilidoso e rico, tornando-se então um bom partido para Qianlinger. Vendo e ouvindo isso tudo, Xie fica muito triste, refletindo que é irônico pensar que a família Chan gosta mais de San-Qian do que a própria família Su, afinal eles nunca nem sequer prestavam atenção nele. Mas a vovó corta os pensamentos de Xie batendo na mesa e chamando a atenção dela para pedir que a mesa brindasse com o ancião. Afinal, San-Qian estava perto dele e seria uma ótima oportunidade para eles subirem os níveis na sociedade. Muito triste, Xie responde a sua avó que isso não terá serventia, pois a família Chan não trata a família Su com seriedade, eles nem sequer se importam com o projeto do Oeste, e que na real só foram convidados porque eram a família atual de Han San-Qian. Mas a velha fica irritada com isso e apenas pede para que Xie não pense muito, pois contanto que ela não estraga a reputação da família Su, San-Qian pode estragar o seu futuro como bem entender e bem quiser. Ao olhar para o lado, a velhota percebe uma garota e olhando mais atentamente ela reconhece e se pergunta por que a filha mais velha da família Chan estava ali parada. Com um sorrisão no rosto, Linger diz para perguntar qual deles era Su Raichao, pois tinha vindo até ali por causa dele. Afinal, era a vez dele de atuar e isso deixa geral sem entender nada. Preocupadas com a situação e o que poderia lhe acontecer, ele pergunta para Linger se a mesma estava procurando por ele e por que já que eles nem sequer tinham se falado antes. Linger diz para perguntar novamente se ele então era o Raichao e diz que nunca viu uma pessoa agir como um cão, mas questiona se ele vai os ensinar a latir também. E se vendo numa completa enrascada, Raichato tenta disfarçar dizendo à senhorita Linger que na verdade, ele só fez uma brincadeira com Han San-Qian, então essa aposta não foi séria na verdade. Completamente na maldade, Qianlinger diz ao loirinho que isso mesmo não cumprir a palavra dele, então a família Su sofrerá as consequências de sua covardia. Ouvindo isso, até mesmo a vovó fica muito irritada com Su Raichao e grita para que ele seja homem pelo menos uma vez na vida e cumpra essa porcaria de aposta, e na hora o maluco já entra em choque. Enquanto olhava para o seu neto com uma cara de morte, a tartaruga ninja pede perdão ao mesmo em pensamentos, dizendo que sentia muito por seu querido neto, porém a sua família não poderia ser ofendida assim sem mais nem menos. Vendo que até mesmo a sua vozinha estava contra ele mesmo, Raichato diz que tá tudo bem, ele já vai se ajoelhar. Mas antes que ele se ajoelhasse, Qianlinger grita mesmo para que esperasse o momento. Logo a garota chama a atenção de todos ali presentes na festa e diz que agora mesmo vai haver uma atuação que nunca foi vista antes e termina dizendo que espera que todos gostem e curtam isso. Os convidados começam a elogiar a festa e também elogiam a atenção que Tian dá aos seus convidados e que na verdade ela sempre tinha uma carta na manga para agradar a todos. Linger diz ao loirinho que sentia muito por ter feito o que ele esperasse até agora, porém já estava na hora de fazer o que ele tinha de fazer, e ouvir isso o maluco já fica completamente em choque. E depois de confirmar para a senhorita Chan que ele definitivamente cumpriria a aposta, Raichao resmunga em pensamentos que alertar a todos nem sequer fazia parte da aposta dele com San-Qian. Putz grila, deixando até eu envergonhado, Su Raichao se ajoelha no chão sem saber onde enfiar a cara e rapidamente começa a latir igual um cachorro no meio de toda a festa. Não sei porquê, mas até eu fiquei com dó desse idiota. E depois dessa palhaçada toda e o silêncio tomar conta do local inteiro, geral começa a rir perguntando que tipo de latido idiota era esse na verdade, afinal um cachorro não faria esse som bizarro. Enquanto era humilhado por todos ali, Raichao jura vingança contra San-Qian, dizendo que fará com que ele pague 3 vezes mais pelo que ele fez ele passar hoje. Um dos convidados diz que a atuação foi muito boa e se aproximando pergunta a Linger quem era aquele maluco esquisitão no chão. E ela responde que seu nome é Raichao, mas espera que numa próxima aposta ele ladre como um cachorro de verdade. A vovó só fica observando todos rindo de seu netinho, dizendo para Chan que nunca ofenderiam a família Chan no futuro, para que não acabassem como Raichao, enquanto outros diziam que isso fez o dia deles valeria a pena. E a múmia fica muito mal refletindo que agora é o fim da família Su, e não só não poderiam mais fazer amigos, como também se tornaram motivo de piada para literalmente toda a cidade de Yunchen. Enquanto isso, Shang apresenta ao Prota aquele amigo que o mesmo tinha falado que representava o país jogando xadrez chinês, e completa dizendo que mais tarde eles poderão então jogar uma partida. Wang Mao responde que ouviu dizer que San-Qian não era somente um cara bom em xadrez chinês, mas também era muito bom em Go, enquanto dava uma risadinha extremamente simpática. O Prota responde sem graça que na verdade ele só aprendeu alguns truques e pergunta a Mao o que o mesmo acha de ensinar a ele algumas dicas para jogar bem melhor. Em seguida, o Prota também diz que além de tudo, Wang Mao é um campeão nacional e por isso merecia respeito e também ser tratado como tal. O que é que esse San-Qian tá querendo, hein? Após essa conversa, Chan Shang leva o Prota juntamente com o campeão nacional para a sala do presidente para que assim possam se enfrentar no xadrez chinês com mais privacidade e silêncio. Enquanto Wang Mao estava sentado, Xie Fei chega perguntando ao mesmo se aquele era o adversário que o desafiou e que ele é muito jovem
para jogar contra o campeão nacional, mas Wang Mao pede para que Xie Fei não seja tão arrogante dessa forma. Ainda sorrindo, o chinês diz ao Prota que não terá piedade de alguém da idade dele, por esse motivo ele deveria jogar como se fosse a final de um campeonato. Mas muito confiante, o nosso querido Prota pega suas peças e diz ao campeão nacional que definitivamente não seria necessário piedade, pois aquele jovem garoto que vos fala dará tudo de si para enfim vencer. E rapidamente os dois começam a disputar uma boa partida um contra o outro, em um embate magnífico, deixando todos que estavam nos arredores extremamente impressionados. Enquanto jogava, o velho campeão fica meio irritado e reflete que nunca pensou que diria isso em toda a sua vida, porém Han Sanqian o tinha completamente em suas mãos e, lá ele, enquanto o próprio campeão resmungava a si mesmo que Sanqian não seria fácil de derrotar, Shang se pergunta se aquele jovem realmente era tão poderoso a esse ponto. E até mesmo Xie Fei se pergunta se estava sonhando, pois pelo que ele estava vendo, esse jogo não estava muito favorável para seu mestre, e se isso continuar, o seu tão glorioso campeão será completamente destruído por uma mera criança. Xie Fei então dá um porradão no tabuleiro, destruindo tudo do jogo, depois de pensar que isso não ia acontecer enquanto ele ainda estiver vivo para manter a reputação de seu mestre. Após toda essa patifaria, ele grita ao Prota dizendo que seu mestre está muito cansado para continuar jogando, então sugere para que Sanqian jogasse algum outro dia. Porém, Wang Mao fica muito irritado com seu aluno e pergunta o que tinha de errado com o mesmo. Afinal, não importa se ele perde ou não, o que importa é ter honra, e isso que Xie Fei era extremamente desonroso. Shang também entra na briga e diz ao idiotinha que ele nunca deveria interromper um jogo de Go. Isso é uma regra muito importante, então por que eu mesmo não conseguia cumprir uma simples regra? E ainda apontando o dedo para o trapaceiro, Shang diz que é a primeira vez que sentia tão entusiasmado com um jogo de Go desse. Mas agora tudo estava acabado, pois Xie Fei conseguiu arruinar tudo. Quase chorando, o garoto pede desculpas ao Sr. Chan, dizendo que lamenta muito, pois ele viu seu mestre cansado e então teve de se comportar dessa forma. Mas Shang pega seu telefone e grita chamando a família Xie. Com Shang de costas, o garoto se vira e ajoelha dizendo que a culpa não era dele, então não era preciso ligar para toda a sua família e termina implorando pelo perdão do mesmo. E ainda ajoelhado, Xie Fei se aproxima de Wang Mao pedindo perdão ao mesmo também, que responde que ele deveria ser um de seus alunos mais talentosos de todo o mundo. Porém, ele nunca pensou que Xie teria esse tipo de comportamento desonroso e completa dizendo que a partir de hoje, Xie Fei não será mais nem em sonhos um aluno seu. Após isso, o membro da família do garoto entra metendo um socão na boca do coitado, perguntando ao mesmo por que carambas ele tomou uma atitude dessas. Muito irritado, Shang Chen diz que a partir desse momento acaba também com todo seu apoio à família Xie. Cara, calma seu coração, é só um jogo, não é um competitivo de CS não, pô. E depois de tentar controlar o seu ódio e não conseguir, Shang grita para que todos saíssem dali, e que não queria ver mais nenhum membro sequer da família Xie na cidade de Yunsheng. Ouvindo tudo isso, o garoto Shannon começa a resmungar que não entende por que isso tudo estava acontecendo com ele, afinal não é como se fosse uma coisa tão importante a esse nível. Ignorando por completo o seu ex-aluno, Wang Mao pergunta ao Prota se o mesmo queria jogar uma outra partida. Porém, Sanqian responde pedindo desculpas, mas agora não iria dar, pois ele achava injusto começar uma partida depois de tudo isso que tá acontecendo. Pois o Wang não conseguiria se concentrar por conta do estresse e pergunta o que ele acha se Sanqian visitar um outro dia quando tiverem livres. E assim então poderiam jogar novamente com mais calma e mais tranquilidade. De primeira mão, o velhote mal sabe como responder o Prota, porém por não ter muitas opções, ele simplesmente responde que está tudo bem e que na verdade aguardará ansioso por esse dia. E depois de sair de perto de toda essa bagunça, Han Sanqian vai até um pub noturno de seu amigo Ling para refletir e resolver alguns problemas. Mano, olha o lugar que Sanqian vai, velho, depois não reclama que Xie fica bolada com ele. Seu amigo largadão no sofá diz também a Sanqian que Fang Peng e disse que irá mover algumas fichas de Sanqian e que acreditava que o mesmo já até fez isso, mas pergunta o que foi que Sanqian fez no dia inteiro. Meio que suspirando, então nosso querido Prota começa a responder e diz que estabeleceu um bom relacionamento com a família Chan, porém na realidade não lhe interessa as coisas que essa família tem ou faz. Logo o telefone de Sanqian começa a tocar e quem estava ligando para o mesmo era Jing Xing e meio entediado ele atende perguntando o que a mesma queria. Mas o que o Prota não estava esperando é que no telefone era sua mãe avisando que o seu pai estava em seus últimos dias e que espera que Sanqian possa ir para Yunjing para vê-lo antes que seja tarde demais. Sanqian não demonstra estar triste, mas só responde que entende na verdade. Porém, em pensamentos reflete que a família Han lhe tratava como um desertor durante toda a sua vida, logo eles não lhe darão uma boa recepção. No passado, a avó da família Han, juntamente com os gêmeos da família, perguntou ao grande mestre mortal o que ele achava sobre os gêmeos Han e depois de muita reflexão mesmo, finalmente responde. E diz a ela que o neto da mesma, que nasceu primeiro, Han Jun, é a imagem do imperador e a família vai depender dele. Um futuro próspero espera, com uma imensa fortuna. Mas por outro lado, segundo o neto dela, Han Sanqian está completamente zicado e por esse motivo ele só conseguirá trazer prejuízo e dor à família Han. Tadinho, olha a cara de coitado, mano. Depois de ouvir tudo isso daquele velho, o Protinha correu até sua avó, dizendo que queria sair dali para brincar. Porém, a velha respondeu que era melhor que ele ficasse apenas em casa. E com muita raiva, ela ainda diz para o Sanqianzinho que se o mesmo chegar a sair na rua, as pessoas sentirão vergonha somente de olhar para a carinha dele. Pior que a velha da família Su, mano, sai fora. E quando o nosso Prota fez 18 anos, a mãe Mado mesmo expulsou ele, ordenando que o mesmo fosse embora de Anjing e que nunca mais queria o ver. E que daquele momento em diante, ele nem sequer pertencia mais à família Han. A verdade é que tudo isso não passava de memórias de Sanqian, que se perguntava por que sua mãe o deixou voltar para a família Han se naquela noite ela estava tão decidida daquela forma. Logo ele chega à possível conclusão de que a real é que sua mãe quer lhe fazer passar por Han Jun. E assim então ocupar o seu lugar na prisão, bicho esperto, hein, demorou para cair a ficha. E termina refletindo que se for realmente isso, então não deveriam lhe culpar por pensar em sua irmã de sangue. Mas nesse momento, Ling interrompe os pensamentos de Sanqian perguntando o que tinha de errado com o mesmo. Sanqian então responde dizendo que já não tem mais lugar nesse mundo, então deverá ser o imperador do submundo para sempre. E essa na verdade é uma das suas linhas favoritas de um poema que um dia leu. Olhando para o seu aliado, Sanqian diz também que se algum dia Ling sentir que ele não era mais o mesmo, era só lhe avisar, então ele cumpriria a segunda parte do verso por conta própria. Ling fica confuso perguntando ao Prota do que carambas o mesmo estava falando e põe a sua mão na testa do Prota para medir a febre e pergunta se ele não estava doente ou alguma coisa do tipo. O Prota logo entra na brincadeira e diz para o seu brother que de qualquer forma ele deve se lembrar
lembrar disso, pois poderia ser útil para o mesmo no futuro. Assim que Sankia entra na Vila Montanhosa, se depara com a velhota da família Su e diz para perguntar o porquê do milagre dela ter vindo visitar eles nessa noite. Muito irritada, ela grita com o Prota dizendo que hoje, sem ele levantar um dedo, deixa o Haishao e toda a família ser humilhada. A família dele termina gritando que é melhor Sankia ajudá-los a recuperar a honra deles. Ao ouvir aquilo, o garoto fica confuso na hora e pergunta se ela queria realmente ajuda e na verdade o que carambas ela queria pedir para ele dessa vez. O cara é uma máquina de vacilo, mano. Ela grita novamente que Sankia deve ir até o velho Chan e dizer que a família Su é melhor de todas e dizer também para que os deixe voltar para a cidade de Yunshen, pois era muito melhor que Sankia cooperasse com eles. Olhando o desespero da velha, Sankia responde que isso é natural para ele, porém pergunta se essa era a forma grosseira da mesma pedir ajuda a ele. Aí, mano, já tava na hora. Mais irritada ainda, a Tartaruga Ninja pede ao Prota para que tenha cuidado com o que deseja, pois ele não deve pensar que quando X se tornar a líder do projeto, ele não verá mais a velha, pois ela poderá assumir a posição a qualquer momento. A real é que isso não faz a menor diferença pro Sankia, que se vira de uma forma muito snob, dizendo que pra ele tanto faz, ela poderia fazer o que bem quisesse. Vovó, quase infartando de raiva, grita pra Janglan dizendo que era dessa forma que o querido genro dela se comportava, mas Lan educadamente pede pra que ela fique calma, pois iria pedir para Xia conversar com Sankia. Mas a velha ainda irritada responde que tava de boa, mas dará a ela 3 dias para resolver isso, porém se ela não conseguir então não fará mais parte do futuro da família dela. E mais tarde, na mansão da família Su, chegar em sua casa, a vovó se depara com Haishao dizendo que é bom tê-la de volta e na hora ela pergunta o que trazia o mesmo até ali. Haishao diz à velhota que a mesma não pode deixar Han Sankia continuar zombando deles dessa forma, pois como Tia tem um grande trabalho, ele começou a fazer o que bem entende e pede para que ela apenas lhe deixe liderar o projeto para que possa enfim pôr um ponto final na arrogância e orgulho de Han Sankia e então se vingar do mesmo. Decepcionada, a velha responde que isso é impossível, mas o loiro grita que se preparou o suficiente para ser um grande líder, então por que não poderia ser um agora? Enquanto o loirinho dava louco, a velha diz a Haishao que se ela o visse com bons olhos e um futuro promissor, teria então dado ao mesmo a posição que ele deseja tanto. Mas quando o arrogante ouve isso, é quase que um soco na cara e muito sem reação ele resmunga em pensamentos que então era assim que sua avó ouvia, literalmente como um Zé Ninguém. Ela se retira dizendo ao garoto que é melhor ele melhorar os seus conhecimentos logo, pois caso contrário, se ele quiser assumir essa posição, então terá de esperar o dia em que ela finalmente falecer. Isso deixa Haishao muito irritado e resmunga consigo que sua avó pagará ele por isso, e que irá se arrepender de ter dado essa ideia para ele. Que isso, Hai? A vovó pergunta a uma mulher se a mesma acredita que Haishao ainda vai aprimorar as suas habilidades e se tornar então um grande líder de uma vez por todas. Mas a mulher responde que acha ser melhor dar ao loirinho um emprego no subsolo, pois no momento não há uma posição que seja compatível com as habilidades e capacidades do mesmo. Porém, enquanto elas conversavam, chega um lunático por ali gritando à vovó que a filha da família Chan estava esperando pela mesma ao lado de fora da sala. Ao ver a garota ali, a vovó vai igual um cãozinho até a mesma, perguntando todo educado que trazia aquela linda garota até sua residência. Tô achando que Sankia vai ficar com ela ainda, hein, mano. Porém, a garota, de uma forma muito irritada, diz à vovó que quando o rio corre é porque o mesmo carrega pedras, mas a vovó e nem eu entendemos o que ela quis dizer e logo a velha questiona sobre isso. Ela então diz que esta manhã Sankia foi até o seu avô e pediu para o mesmo reconhecer novamente a família Su, mas eles são uma família tão pequena que agem como se fossem grandes na verdade. A avó, muito irritada com tudo isso, diz que já que o velho Chan não queria, então por que carambas a mesma precisa ir até ali, só pra humilhar ela? Enquanto em pensamento chama Sankia de covarde, pois além de tudo ainda enviou uma garota para ficar humilhando a cara dela. A garota fica emburrada e diz que seu avô viu a preocupação em Sankia e que prometeu oferecer a ele alguém da empresa Chan para cooperar com a família Su. A velhota fica muito surpresa na verdade e até larga sua bengala no chão, perguntando à senhorita Chan se isso que a mesma estava lhe dizendo realmente era verdade. Logo a senhora se põe a agradecer a Chan Linger e jura que a família Su aproveitará essa oportunidade e fará um velho homem orgulhoso para futuros negócios. Mas Linger não se agrada com isso e tira sua mão rapidamente, dizendo que ela é apenas uma mensageira. E a pessoa que a velha deveria realmente agradecer dessa forma era Han Sankia, que fez tudo isso por ela. Rapidamente, a vovó olha para a mulher que estava conversando e diz para que a mesma ligasse para Haishao e pedir para ele vir até ali imediatamente, e a mesma concorda. Logo, o loirinho chega até a velhota e diz que veio o mais rápido que pôde, mas o que realmente queria saber era o porquê disso tudo, porém a velhota estava muito feliz na frente dele. Toda contente, ela mostra um contrato para o menino e diz ao mesmo para que viesse dar uma olhada, pois finalmente tinham ganhado um contrato com a família Chan. E ainda mais feliz, ela completa que graças a esse simples e mero contrato, a família Su será grande novamente, e na verdade uma família de alto padrão, como se já não morasse numa mansão, né? Com um olhar sinistrão, Haishao mete um sorrisão e diz à velhota que a verdade é que essa notícia era extremamente maravilhosa e que mal dava pra acreditar nisso na verdade. Antes que o mesmo dissesse algo para ela, a velha diz que a cooperação com a família Chan é muito importante, mas é claro que deixará Haishao supervisioná-la, e desde que o mesmo faça o seu melhor e entregue um ótimo trabalho a ela, então dará a Haishao o cargo de presidente da empresa imediatamente, por isso eu não esperava. Todo emocionado, o loirinho pega o contrato em mãos e com os olhos cheios de lágrimas diz à velha que ela não iria se arrepender de ter dado a ele uma chance. O maldoso termina dizendo que isso é tudo muito gentil da parte dela e diz que também ela parece ter sede e oferece um copo de água para ela, que aceita na hora dizendo que ele é muito atencioso. E enquanto colocava água no copo da velha, Haishao reflete que não irá ficar esperando por toda a eternidade para que seu trabalho seja reconhecido, e só assim então poder assumir a presidência da empresa. Sem contar que no fim Swing Shi ainda podia acabar roubando seu lugar, e definitivamente não era isso que ele queria. E logo tá com um bagulho no copo da velha que não era açúcar não, viu? Logo ele retorna para a sala da vovó com o copo em mãos e entrega a mesma, que já pega água agradecendo ao seu querido neto pela atenção e o cuidado que ele tem com ela. Mas assim que ela dá a segunda golada na água, a velha começa a sentir uma dor sinistra de cabeça e tão forte que nem entendia o que estava rolando, mas em um momento de lucidez, muito triste, a vovó fica tentando falar com Haishao e pergunta se na verdade ele envenenou a água dela ou alguma coisa do tipo, mas a sua cabeça já não ligava mais os pontos. E a última coisa que a avó vê é o seu neto dizendo que sente muito por isso, mas pelo bem dele,
era a hora dela partir e ele tinha que seguir em frente. E pra disfarçar, Raishal se ajoelha ao lado da velha e começa a chorar desesperadamente, gritando que não poderia acreditar que a sua avó estava morta mesmo. Aos prantos, o safado grita por sua avó, perguntando a mesma por que ela deixou ele na hora errada e como é que ele poderia seguir a sua vida sem ela. Todos na família estavam completamente assustados, perguntando como foi que a velhota morreu, pois mesmo que ela tivesse idade, ainda tinha uma saúde de ferro e isso não fazia o menor sentido. Ao ver o Prota ali, o covarde nojento aponta para Sankian gritando que a culpa da morte de sua avó era completamente do mesmo, e geral assustado olha para o Prota. Até mesmo o próprio, meio sem entender nada, olha para Raishal tentando entender se era mesmo isso que ele estava lhe dizendo. Mas novamente o loirinho covarde grita ao Prota que o mesmo matou a sua avó. Na hora, Han Sankian pergunta ao covarde se ele tinha parafuso a menos ou alguma coisa do tipo, afinal o que Sankian tinha a ver com a morte da velha senhora. E logo Raishal diz que se a garota não veio atrás dele, então por que caramba Xianlinger veio até a casa da família Su? Que maluco traiçoeiro, mano. Muito irritado, ele completa dizendo que a resposta é óbvia. A garota veio até ali amando de Sankian para pôr um fim na longa vida de sua vozinha querida. De repente, até Sung She chega no local e pergunta ao Proto o que caramba estava acontecendo por ali, o porquê de toda essa bagunça. Sankian fica em choque e diz que conversou com Chan Shangsheng, então a filha do mesmo foi até a mansão Su para dar a boa notícia que o velho iria colaborar novamente com a família Su, mas Raishal pergunta se a família Chan era realmente tão amável assim para querer cooperar com eles novamente. E a verdade era porque Sankian não suportava sua avó, então mandou Linger para contar mentiras. Porém, o único que sabia da verdade também realmente era Sankian, e logo manda Raishal calar a boca e chamar a polícia para revelar a verdade para todos. Mas nesse momento, Raishal reflete que ele não deveria chamar a polícia, pois se as autoridades se meterem no caminho, ele será claramente o primeiro suspeito deles. Ele ainda completa dizendo que a família Chan é tão poderosa que seria inútil chamar a polícia, pois eles conseguiriam apagar todas as provas, então o velho pode mandar Linger para acabar com todos eles de uma só vez depois disso. E com todo seu ódio contra o Prota, Raishal diz que o mesmo joga duro não só com a avó, mas com todos que estavam ali presentes. A galera da família Su começam a dizer ao Prota que era melhor que o mesmo saísse dali da casa deles, pois ele ainda era audacioso de olhar no rosto de toda a família depois de tudo que fez com a avó da família. Até um outro grita mandando Han Sankian sair dali, pois ele merece o título de desertor mais do que qualquer outra pessoa no mundo, e que não queria o ver mais perto da família Su de forma alguma. Porém, em meio a todas aquelas falsas acusações, Sankian se vira, falando que tudo isso que estavam lhe dizendo era completamente ridículo. E vendo seu amado em meio a toda aquela situação inusitada, Xia tenta chamar por ele, mas o mesmo continua caladão. Raishal diz que da agora em diante irá realizar o último desejo de sua avó, e pergunta se tem alguém ali que é contra ele assumir a presidência da empresa. E todos ali começam a comentar que ele era o sangue da vovó, então era mais do que justo que na verdade. E também que a decisão para ele ser o presidente era completamente unânime. Então o loiro agradece a todos ali pela confiança e diz que a família Su nunca irá cooperar com a família Chan, mas como seu presidente promete que irão superar a família Chan logo logo. Enquanto se retirava daquele lugar nojento, Sankian reflete que parecia ser ensaiado as palavras de Raishal, e que provavelmente a velha Su morreu por causa dele. Ele só não entende porque Raishal quis ir tão longe nisso, mas a verdade é que não importa, pois ninguém nunca irá acreditar em sua defesa. Mas enquanto o Prota refletia sobre todos esses acontecimentos, um senhor chega na frente do mesmo dizendo que já se passaram 3 anos desde que eles se viram, e que na verdade o Prota cresceu muito. E para a surpresa de Han Sankian era o avô Yan, literalmente o único em toda a família Han que tratava ele bem e com carinho. Sem graça, o Prota responde que talvez ele estivesse ficando louco, porque sempre foi daquele tamanho, mas reflete que se não fosse pelos ensinamentos e conselhos de seu avô, ele não estaria onde está. Logo Sankian pergunta ao avô o que o mesmo estava fazendo ali na cidade de Unsheng, e se na verdade foi para buscá-lo para ir para a família Han. Meio triste, Yan responde ao seu neto que definitivamente ele será o mestre, porém ainda tem de seguir as ordens de uma outra pessoa. Carinhosamente o Prota responde que irá sem hesitar, mas que deve ter feito algo que o desapontará, e espera que o mesmo possa acreditar nele. Logo ele diz para Sankian que não seja tolo, pois não importa o que o mesmo tenha feito, o seu avô nunca ficará desapontado com o mesmo, e que era melhor Sankian arrumar as suas coisas para enfim ir embora. E lá estava o Prota, enquanto caminhava, torcia em pensamentos para que a família Han não recebessem tão mal quanto o mesmo estava esperando. Logo ele se depara com Nanggong, a sua avó. Em pensamentos diz a ela para que não leve ele a mal, mas definitivamente não irá nem sequer dizer um oi a ela pelo que eles viveram antes. E a velha, muito irritada, se levanta dizendo que Sankian não era capaz de chamá-la de vó, pois como Han Jun está na cadeia, ele nunca teria voltado a esse lugar, e termina chamando o Prota de desertor.